Oi, meus amores! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que é muito atual, né? Uma coisa que eu tô percebendo que está sendo muito atual, coisas que eu vejo acontecer com pessoas perto de mim. E eu vejo muitos comentários no Facebook também. É em relação à decepção na igreja, né? Quando a gente começa a ir na igreja, a gente se empolga, sabe? E começa a fazer amizade com os irmãos, começa a sentir a presença de Deus, a gente se empolga e a gente só quer saber de ir na igreja, quer saber de participar dos grupos, e quer sempre fazer alguma coisa, porque tudo que a gente faz parece pouco. Mas aí o tempo vai passando e começam os problemas, né? Começam os problemas, as fofocas, e é um irmão que não vai com a sua cara, e a outra irmã que tem ciúme do marido com você. Isso para as irmãs, né? Ou para os irmãos que se destacam no instrumento e outro fica com ciúme. E vai acontecendo vários tipos de problemas assim que hoje eu percebo que são fáceis de resolver. Mas eu também já estive na pele de pessoas assim. E eu me sentia de mãos atadas, me sentia desanimada e até mesmo, por muitas vezes, parei de ir na igreja por conta de problemas. Mas o que acontece que a gente desanima de ir na igreja por causa disso? O que acontece é muito simples. Quando a gente começa a ir na igreja, a gente vai com o foco somente em Jesus, porque a gente quer sentir a presença de Jesus, porque a gente quer louvar Jesus, porque a gente quer que Jesus fale conosco. E aí o tempo vai passando e a gente vai se distanciando e o foco torna-se outro. E aquilo vai desanimando a gente, sabe? E a gente se torna um pouco fraco espiritual. Aí aquelas coisas ruins vão entrando no coração da gente, na mente. É claro que são muitas coisas que acontecem que desanima, né? O tratamento que as pessoas... o modo que as pessoas tratam umas às outras. Mas a gente nunca deve ir numa igreja buscando pessoas, para julgar pessoas, para analisar pessoas. A gente sempre deve ir para olhar para Deus, porque neste mundo ninguém é perfeito. Eu sou cheia de erros e falhas. Por mais que eu tente acertar sempre, eu nem sempre consigo acertar. E acabo errando algumas vezes. E os erros, eles acontecem para que nós possamos aprender com eles a ser melhor. Se a gente tentou fazer o certo e errou, da próxima vez a gente vai saber fazer, porque o erro ensina, entendeu? E muitas das vezes essas coisas vão desanimando as pessoas e elas acabam se afastando da igreja. E eu acho que essa é uma das armas que o inimigo mais usa para tirar pessoas da igreja. E não só da igreja, quanto da presença de Deus também. Porque essa é uma fraqueza do ser humano. Quando a gente vê alguém falando mal da gente, quando a gente vê alguém criticando a gente fica triste, a gente fica chateado, né? Às vezes a gente tem vontade de tirar satisfação ou então se defender de alguma acusação. Mas o que eu indico, o que eu aprendi no decorrer dessa minha vida, é que as pessoas sempre vão julgar. Você estando certo ou errado, as pessoas sempre vão julgar. Olha o que fizeram com Jesus, ele era santo. Ele não tinha maldade com ninguém. O coração dele era puro. E as pessoas queriam colocar culpa sobre ele que ele não tinha. E na verdade, fizeram parecer verdade, né? Ele se passou por culpado, quando na verdade ele não tinha culpa de nada e ele foi condenado por isso. Imagina nós, que somos meros mortais, que erramos. Você acha mesmo que as pessoas não vão nos julgar? A diferença, sabe, é a força. Porque quanto mais as pessoas tentam derrubar a gente, mais a gente tá em pé. Quanto mais as pessoas querem ver a nossa derrota, mais a gente tá em pé. E o que faz a gente ficar em pé é Deus.
É por isso que a gente não pode se afastar dele, independente das circunstâncias. E quem sabe que vamos permanecer sempre em pé ao lado de Deus é o inimigo. E o que o inimigo faz? Levanta pessoas para te entristecer, levanta fofocas para te derrubar. E o que vai fazer você permanecer em pé é a sua fé, é a sua adoração. Por isso não podemos desistir por causa dessas coisas. Porque essas são armadilhas que o inimigo cria para nos afastar de Deus. E mesmo que a gente não se sinta bem em um determinado lugar, o único lugar que a gente não pode sair é da presença de Deus.